futebol. A cada dia, nascem 5 templos protestantes no Brasil. E a cada hora, 500 pessoas se convertem do catolicismo ou do espiritismo para uma das igrejas evangélicas. Eu era católica, mas aí, eu era católica, mas não ia à igreja. Eu era católico praticante e ao mesmo tempo espírita, né? Porque na condição que eu me encontrava, eu estava procurando alguma coisa para a solução do meu problema. O sociólogo Rubens César tem uma explicação para essa expansão que considera o maior fenômeno religioso dos últimos tempos. Eu acho o seguinte, que são os únicos no país que estão falando de mudança radical de vida, entendeu? Hoje. E essa promessa de mudança, eles chamam de um novo nascimento. Você pode nascer de novo. Então é uma promessa que faz sentido, é um chamamento difícil, porque implica mudança muito, em vários aspectos de vida, de comportamento, de lealdade, de crença, mas faz sentido. Segundo, é que você mudar, você se converter, implica aderir a uma congregação, uma comunidade. Na maior parte das igrejas evangélicas, você passa a fazer parte de um grupo que se reúne muito, que tem muita vida em comum, entendeu? Muito culto, muito canto, muita atividade comum. Você faz parte de uma comunidade, no sentido forte da expressão. Isso representa um suporte de vida muito grande, né? Então eles ganham energia com isso, com toda essa participação. Bairro de Benfica, favela do Arará, zona norte do Rio de Janeiro. É um dos lugares mais pobres e violentos da cidade. Neste momento, a favela começa a sofrer um processo de invasão. É a invasão desarmada promovida pela comunidade de igrejas protestantes. É a repetição da mais antiga e eficiente tática de cooptação de novos fiéis, o corpo a corpo da evangelização. A passeata religiosa é liderada pelo pastor Caio Fábio, presidente da Associação Evangélica Brasileira. É um homem engajado em movimentos comunitários e respeitado por pastores de quase todas as tendências. É também um dos poucos com trânsito livre nas favelas mais perigosas. Enquanto a passeata segue entoando hinos religiosos, médicos, psicólogos e enfermeiros realizam um trabalho de atendimento social de emergência, onde nem sempre o conforto da palavra de Deus é o remédio mais eficaz, nem o mais indicado. Paz, força, para que ela seja liberta desse espírito, em nome de Jesus. O problema da sua filha é muito sério, senhora? A senhora sabe o nome da doença dela, não? É bronquite. Bronquite? Ah, mas isso não é sério, não. Isso nem precisa de Jesus, é um médico só, já tá bom. Não é verdade, pastor? É, só cuidar. A senhora tem condições de dar o remédio a ela? Não tem, não? Mas então a gente vai ajudar a senhora, dar remedinho para ela. O evangelho é o mesmo para todas as igrejas, mas elas se desentendem bastante no momento de interpretá-lo. Na Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, do bispo Edir Macedo, a possessão pode explicar quase todos os males do corpo e do espírito. Fundada há 17 anos, é hoje a que mais cresce no Brasil. Os pastores não gostam de falar em números, mas eles reúnem pelo menos 2 milhões de fiéis. São considerados os fundamentalistas entre os evangélicos e têm poucos aliados entre as demais igrejas protestantes. A maior crítica que os próprios evangélicos fazem à Igreja Universal diz respeito à maneira agressiva como ela conduz seus pedidos de dinheiro. Diga-se, eu também irei. Por isso que você vai continuar a gente. Na Igreja Universal de Santo Amaro, esta semana, os pastores pediam contribuições para uma viagem ao Monte Sinai. Quem desse dinheiro ganhava o direito de colocar a impressão digital num manto que será levado até o local sagrado. Então o dinheiro, ele não é algo do diabo. O dinheiro, ele é de Deus. Então nós procuramos ensinar a pessoa na Igreja Universal a ela entender que o dinheiro é de Deus e ela tem direito a uma vida abençoada. Não é correto cobrar o dízimo, mas é correto e é bíblico estimular o dízimo. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, para que haja alegria, tem que haver espontaneidade. Cobrança, portanto, não é a palavra. Quem cobra está impondo algo que não é bíblico. O que é bíblico é dizer, seja generoso, colabore com a obra de Deus e com obras sociais e com tudo aquilo que decorre e que é deflagrado a partir dessa doação.
Uma outra crítica é de cunho teológico. Os adversários da Igreja Universal dizem que os seguidores do bispo Edir Macedo estão reinventando a idolatria ao apresentar a ideia de que objetos inanimados podem conter algum carisma sagrado. Quando a gente chega e diz o seguinte, que se você levar um sal grosso para casa, os espíritos vão fugir da sua casa, isso não é cristão, isso é pagão. Se você chega e diz o seguinte, se você usar essa fitinha vermelha de Rabi no seu pulso, você vai se dar melhor, isso não é cristão, isso é pagão. Se você diz, nós vamos botar uma varinha de arruda aqui na orelha e isso vai abençoar você, isso não é cristão, isso é pagão. Agora, se você diz, pessoalmente, eu não acredito em nada disso, mas eu mando as pessoas fazerem isso porque elas acreditam, então isso é manipulação, porque você está mandando as pessoas fazerem uma coisa na qual você não acredita. O pastor Ronaldo Didini explica que essa é uma questão meramente tática. Quando Jesus diz, eu sou a porta, não quer dizer que ele é uma porta. Quando ele diz, eu sou o sal, será que ele é um sal? Então, a pessoa tem que, repito, unir a fé com a inteligência. Quando nós damos uma rosa, aquela rosa pela fé, ela representa a presença do Senhor Jesus. Para que isso? Para ativar a fé da pessoa. A Igreja Universal mostra que é boa de briga, declarando guerra aos rituais da Umbanda e do Candomblé. Mais recentemente, intensificou a carga contra a tradicional Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana não é uma igreja cristã. Não é uma igreja que professa o cristianismo. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma fusão do cristianismo com o romanismo que deu-se em 324 depois de Cristo. Então, não tem nada a ver com o cristianismo. Tanto é, e digo isso e afirmo, que a Igreja Católica tem uma Bíblia diferente de todas as Bíblias. A Bíblia Católica tem 72 livros e a Bíblia, que deve ser a Bíblia normal, ela tem 66 livros. Eu diria, não é para competir não, nem para fazer um jogo de poder entre as TVs, nem entre as igrejas. Tudo isso só levou à morte. Está aí Bósnia e Herzegovina para mostrar. Teve aí durante 20 anos a Irlanda para nos mostrar. Está aí outros fundamentalismos, como o islâmico, para mostrar que este não é o caminho. Então nós não vamos entrar nesse caminho. Nós não queremos fazer competição religiosa, nem guerra. Nós queremos a paz, mas uma paz verdadeira e uma paz que nasça da vida do povo. Como vocês viram, apesar dessa aparente semelhança, existem muitas diferenças entre as igrejas evangélicas. No próximo bloco, um ex-pastor diz que foi treinado para fazer lavagem cerebral. Os comportamentos moldados pela igreja protestante e o televangelismo, o principal responsável pelo bom evangélico. E ainda nesta edição do Domingo 10, no interior de Goiás, você vai conhecer um dos quilombos mais antigos do país, o dos Calunga. Escondidos entre as montanhas, seus habitantes lutam para manter cultura e costumes. O Domingo 10 desta noite está investigando o crescimento dos evangélicos no Brasil. Divididos por divergências de toda sorte, eles se unem em pelo menos um ponto, além do evangelho: a massificação dos cultos através da mídia eletrônica. As igrejas que mais crescem são justamente aquelas que descobriram que a televisão é o melhor dos púlpitos e que o televangelista é o mais convincente dos pastores. A Assembleia de Deus foi a primeira igreja evangélica a aportar no Brasil em 1913. Mas o boom evangélico só aconteceu a partir da década de 70. Em 1990, segundo o IBGE, havia 12 milhões de protestantes no país. Hoje, eles já somam 35 milhões. Abrir uma igreja é tão fácil quanto constituir uma pequena empresa. Basta alugar um imóvel, depois providenciar o registro no CGC e na junta comercial, nada que um bom contador não consiga resolver em 2 semanas. Depois, qualquer candidato a pastor, com apenas algumas cadeiras, uma bíblia, algum conhecimento teológico e boa oratória, consegue juntar em torno de si, em pouco tempo, um rebanho considerável. E as facilidades são as mesmas para quem está bem intencionado e pretende apenas difundir o evangelho, e para quem está mal intencionado e vê na exploração da fé pública a perspectiva de abertura de um excelente negócio. E depois que o rebanho está formado, é sempre muito difícil para o fiel separar o joio do trigo. Para não entrar em uma arapuca, os líderes religiosos têm uma receita simples, mas que deve ser seguida por qualquer futuro convertido.
Um dos sintomas perigosos é esse. Quando o grande assunto de uma igreja é dinheiro, então pula fora porque alguma coisa está errada. Quando ela começa a fazer a obra divina com o objetivo de arrecadar dinheiro, ela está confundindo meio e fim. E os meios estão sendo mais importantes do que os próprios fins pelas quais ela existe. Então, para nós isso é importantíssimo. É preciso que a gente compreenda essa dinâmica e perceba ali dentro quais são os valores positivos, qual é o pastor que de fato tem uma vida pobre, uma vida digna, que ensina pelo seu testemunho o jeito de viver, e quais são os pastores que se enriquecem às custas dos pobres. E esses deveriam ser retirados.